Fala aí, prodígios, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Prod Studios. Eu sou o Roger, co-criador desta editora aqui, e hoje eu vou falar com vocês um assunto que ele é muitas vezes ignorado pela galera que cria super-heróis e quadrinhos, e até mesmo a galera que acompanha, que gosta de ler, que são os coadjuvantes, tá? Então tem muita gente que passa por cima e cria coadjuvantes apenas para atender necessidades. E não é bem só isso que eles servem, tá? E eu vou tentar explicar um pouco nesse vídeo mais curto sobre o que você deve prestar atenção na hora de criar um coadjuvante. Como exemplo, a gente tem vários, tá? E eu vou falar algo aqui que basicamente todos esses têm em comum. Então vamos lá. Tia May, Mary Jane, Lois Lane e o Jimmy Olsen, Alfred Gordon, o Fog Nelson e o Padre Lanton lá do Demolidor. E tem uma porrada de outros coadjuvantes que dá pra gente ficar até amanhã aqui. Mas, em geral, esses coadjuvantes citados nessa linha, eles têm uma coisa em comum. É a falta de poderes. Eles não têm superpoderes, pelo menos se tiverem, não tem igual ao nosso protagonista, certo? O protagonista da história. Então, assim, por que essa galera ela é de fato importante e o que você tem que prestar atenção na hora de criar essas pessoas, tá? Os coadjuvantes, eles estão nas histórias basicamente para duas funções primordiais, tá? A primeira é engrandecer o personagem e a segunda é criar problemas. As duas estão diretamente relacionadas, tá? Todo mundo já ouviu aquela frase famosa que é o que não mata fortalece, né? Então assim, é o que você sofre serve como aprendizado, tá? Então a gente tem até aquela que fala assim, todo mundo quer a salvação, mas ninguém quer a crucificação. Então é do tipo assim, todo mundo quer o crescimento, o lado bom, mas ninguém quer passar pelo perrengue. E aí, história de herói se resume a perrengue, crescimento. Perrengue, crescimento. É isso, história de herói é isso. É o personagem passar por um perrengue que, em tese, ele não conseguiria lidar, e ele aprende a lidar com aquilo e engrandece. E aí vem outro perrengue, ele engrandece, certo? Até por isso a gente fala da importância das gamas de vilões, para você ter perrengues que não se repitam, né? Por assim dizer, e que engrandeçam o personagem. Então, o que acontece? Esses coadjuvantes, eles vão ser os responsáveis por criar o perrengue e ajudar o personagem a engrandecer, certo? A ultrapassar esse perrengue. Então, vamos dar um exemplo aqui. O Homem-Aranha. O Homem-Aranha, no filme do Sanheim, lá atrás, 2001, acho que foi lançado. Tem aquela cena famosa do Duende segurando as crianças e a Mary Jane. E aí ele fala, Homem-Aranha, você vai precisar escolher ou a sua amada ou as crianças. Como um herói, você fica totalmente quebrado numa situação dessa. Você fala, pô, é a menina que eu amo, que eu tenho relações, mas do outro lado estão crianças inocentes também, né? Tem inocentes dos dois lados. E aí, como todo herói, ele vai ter que salvar os dois, ele não tem escolha, certo? É diferente no caso do vilão. O vilão ele não tem esse lado ético e moral. O herói tem. Então o que aconteceu? O papel da Mary Jane como coadjuvante ali foi essencial para que ela fosse raptada, ou seja, ela criar um problema para o cara, certo? Então o fato do vilão descobrir que ele gosta dela foi o perrengue criado, ele vai ter que resolver isso agora. E aí ao mesmo tempo ele salvar as crianças e a Mary Jane mostrou um crescimento do cara, ou seja, ele não vai escolher, ele é um herói, ele tem que salvar todo mundo. Mais ou menos isso. Então o coadjuvante ele vai começar a desenvolver algumas coisas, e esse perrengue, como eu dei o exemplo agora da Mary Jane, ele não necessariamente é um perrengue vilanesco de combate ou de resolução, assim. Ele pode ser um perrengue só por exemplo, um coadjuvante perder a fé no próprio personagem, do tipo, você me abandonou, esse tipo de coisa. Quer ver um exemplo? No filme do Nolan tem um momento em que o Batman abandona o Bruce Wayne. E ele, por causa da carta da Rachel lá, quem já assistiu sabe do que eu estou falando. Então a Rachel deixa uma carta falando para o Bruce Wayne que ela não escolheu ele, que ela escolheu o Harvey, que ela estaria sempre lá como amiga. Mas o que faz o Bruce Wayne ter ainda, né, sinais vitais é o fato de ele acreditar que um dia ele estaria com a Rachel, né? E o Alfred não quer tirar isso dele, só que chega uma hora que ele vê que o Bruce Wayne está com sinais como é que fala? Uma pessoa com sinais suicidas
porque ele já não tem mais pelo que viver, o que ele precisava, o que ele acreditava que ele ia viver, ele já não vai viver mais. Então ele está com sinais suicidas, e aí o Alfred decide contar tudo para ele. E aquela quebra é tão forte na mente do Bruce Wayne que ele fala ao Alfred, vai embora, não confio mais em você, e o Alfred vai. Então esse é um problema que foi criado ali pro Bruce Wayne. Como é que ele vai viver agora sem pelo menos nesse universo do Nolan aí, ser o fiel escudeiro dele, o cara que costura os pontos que ele está rasgado, o cara que entra em contato com o Fox para construir alguma coisa, o cara que fica no ouvido dele durante as missões. Então ele tem esse problema, ele perde esse ponto de apoio. E aí, perdendo esse ponto de apoio, ou seja, criado o problema, ele deve engrandecer agora. Ele precisa aprender a se virar sem o Alfred. Claro que quando o personagem coadjuvante ele é importante de volta, ele acaba voltando, tá? E, em geral ele volta, mas ele volta numa nova relação com o personagem, o nosso herói sendo uma nova pessoa engrandecida, e geralmente o coadjuvante ganha um crescimento com isso também. Então acaba sendo mútuo muitas das vezes, tá? E é como a gente falou, e até quando a gente gravou podcasts no passado, quem quiser ouvir está lá no nosso site, ou no Castbox também, um aplicativo gratuito. Então, a gente falou até sobre jornada do herói. Então, os coadjuvantes, eles ajudam essa jornada do herói para o seu herói crescer e se desenvolver, beleza? Então, basicamente, é você começar a pensar nos seus personagens coadjuvantes como pessoas que precisam engrandecer o seu super-herói. Seja criando problemas para ele de forma de combate vilanesca, seja criando problemas psicológicos, mentais e sociais. Tá? Eles precisam estar lá com funções essenciais. E claro, esses coadjuvantes, eles sendo bem trabalhados, eles podem ganhar uma importância grande na franquia. Tá? A própria franquia do Batman. O Gordon é um personagem que tem uma importância fundamental. Tá? Ele é vital para o universo do Batman. Ele é o policial honesto ali que está do lado do Batman. Ele é o cara que, quando faz a investigação, ele põe o bate-sinal no telhado lá para poder avisar o Batman que precisa de ajuda. Tá? Então, você tem que pensar principalmente no seu coadjuvante como essa pessoa que vai fornecer o engrandecimento do seu super-herói ou do seu protagonista, beleza? Nunca como só, ele precisa de um tempo de diálogo falando sobre tal coisa, vou jogar qualquer um. Esse qualquer um não é coadjuvante, tá? Esse qualquer um é figurante, chama do que você quiser, mas ele é descartável. Coadjuvante não é descartável. A partir do momento que você mata um coadjuvante, essa morte tem que ser sentida no universo, porque é menos uma pessoa para engrandecer, ou pelo menos uma pessoa que teve essa morte para engrandecer o personagem, entendeu? Então o coadjuvante não é descartável. Essa é a principal mensagem desse vídeo, beleza? Como sempre, é um assunto bem delicado, bem complexo, que caberia um vídeo muito longo falando sobre isso, né? Porque é um recurso de roteiro muito grande, ou coadjuvante, mas é o que dá para fazer nesse vídeo mais curto para a gente também não alongar muito, tá? Se você curtiu o conteúdo, achou bacana, manda para um amigo, compartilha, dá um like aí no canal e comenta qual é o seu coadjuvante preferido aí, ou algum que você acha que foi descartado de uma maneira absurda. Comenta aí pra gente ter uma ideia do que você pensa a respeito desses coadjuvantes aí, beleza? Se você não segue a gente ainda nas redes sociais, segue lá no Instagram, o @prod_comics, Facebook é o Prod Studios e o nosso site é o www.prodstudios.com.br, beleza? Espero que tenha servido para alguma coisa esse vídeo aí para vocês e até a próxima, galera. Valeu!